Alô pessoal, uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos iniciando mais uma semana de programações da AgroEffective Live Series aqui no Instagram da AgroEffective, conversando sempre às segundas e quartas sobre comunicação, terças e quintas sobre agronegócio e nas sextas-feiras a nossa live cultural. Hoje a conversa com Marcelo Masturbono, que é editor da revista Horse. A gente vai falar sobre jornalismo e equinocultura. E ele já está aqui conectado para a gente bater esse papo, então vamos nossa conversa. E aí, Nestor? Buenas. Muito boa tarde para você e a todos. Prazer estar falando contigo aí, diretamente de São Paulo. Como é que estão as coisas por aí? Aí a coisa está um pouquinho mais complicada, né? Aqui no Rio Grande do Sul ainda está tranquilo, mas o povo ainda precisa dar uma aprendida aí, está dentro de casa, está difícil. Aqui está aquela expectativa, né? Pessoal, a gente não tem saído de casa, só sai para fazer umas compras, aí comprar alguma coisa para comer e tal, mas está tudo muito usando máscara sempre, né? E na expectativa aí, mas o negócio aqui deve ir mais longe do que em outras regiões do país, aí no Rio Grande do Sul. Lá em Minas Gerais, o pessoal também já está se organizando lá. Tive a notícia aí que eles conseguiram um protocolo lá para realizar a Nacional do Manga Marchadora em outubro. Vai ser com público restrito, que vai ser bem diferente. Bem, até lá tem muita coisa para acontecer. Vamos torcer para que seja o melhor possível. A torcida é de todos nós, né? Que a gente consiga sair dessa o quanto antes. Aqui também a gente tem a Expo Inter, né? Que está nesse vai não vai, por enquanto mantida, mas ainda aguardando algumas definições sanitárias, né? Mas, Marcelo, diga. Pode falar. Pode não, falar. Nós conversamos semana passada, fizemos aquele debate lá entre os presidentes da associação e o Francisco. O Chico Fleck aí falou que também está bem encaminhado. Talvez vai ser no final de setembro, é isso? Isso, tá para. Já tem uma data para ser final de setembro e início de outubro ali, tipo um mês depois, né? Um mês depois. Chico Fleck, até lembrando para o nosso público aí que Chico Fleck vai estar com a gente aqui na quinta-feira, às 6 da tarde, para bater um papo também, né? Sobre o cavalo crioulo. Mas, Marcelo, acho que o nosso assunto é falar de jornalismo equestre, né? Esse teu trabalho com a revista Horse. Principalmente como é que é esse cenário do jornalismo equestre, né, que eu costumo dizer sempre que é o nicho do nicho, né? A gente já está dentro de um nicho que é o agronegócio, e aí tem mais um nicho ainda dentro que é a equinocultura, né? É verdade. Trabalhamos especificamente sobre esse segmento aí do cavalo, né? Eu até prefiro, porque é o que eu gosto. Costumo dizer que eu consegui juntar duas coisas que eu gosto de fazer, que é jornalismo mais cavalo, que é uma história que eu tenho. Uma história pequena de criança, mas que acabou ficando adormecida por um bom tempo e acabou ressurgindo quando eu assumi a edição, a direção da revista Horse. Isso há aproximadamente uns 10, 11 anos. Uhum. Bom, e como é que foi esse desenvolvimento aí, né? Aproveitar esse útil ao agradável, como se diz, né? Eu editava uma revista no interior de São Paulo, em Porto Feliz, uma revista local, né? E acabou surgindo a oportunidade de eu fazer uma parceria com o fundador da revista Horse, à época. E eu até nem tinha muitos olhos para a revista Horse, eu estava mais interessado em alguns outros títulos que ele tinha ali, que eram umas revistas da região onde que eu atuava. Eu já tinha feito um trabalho, preenchido o espaço que eu tinha lá na cidade, em termos de publicação, de contar história. Eu queria expandir isso para cidades vizinhas. E eu tinha um interesse muito específico na cidade de Itu, que é uma cidade bem maior que Porto Feliz. Mas no fim acabou, no pacote tinha a Horse, já tinha algumas, a Horse já tinha se retomado, que ela ficou descontinuada há um curto período, mas ficou, né? Mas ela já tinha retomado, nós assumimos a revista e depois rapidamente eu acabei me envolvendo com essa história. Eu falei, já que é para
para fazer, vamos fazer bem feito, né? Daí procurei algumas pessoas à época que podiam me dar alguma orientação em termos técnicos, eu não entendia nada. Eu achava que entendia de cavalo, né? Daquela história de criança que a gente tem, de andar a cavalo, não é nem montar, né? E acabei procurando algumas pessoas, algumas referências no segmento, fui fazer aula de equitação, para fazer treinamento, fazer curso, e, pô, e acabei entrando de cabeça no negócio e veio com tudo, né? Daí, aquela paixão que eu tinha de criança ressurgiu tudo. Para você ter uma ideia, Nestor, eu gostava tanto de cavalo quando eu era moleque, acho que vale contar essa história aí, que eu tinha um cavalo, né? Um pangarezinho lá que ficava mais tempo no piquete do que tendo algum tipo de atividade. Depois, meu pai acabou, nós vendemos, nos desfizemos do cavalo. Eu fui entregar pão com um padeiro que tinha uma carrocinha daquelas tipo furgão, assim, que rodava a cidade. Então, eu estudava de manhã, saía correndo, encontrava lá seu Lauro padeiro, montava na charrete, e só para no final do dia poder dar uma passadinha de perna, levar o cavalo de volta para o piquete, ou no final de semana levar o cavalo ferrar, para ter essa relação com o cavalo. Eu fiquei quase um ano fazendo isso. Foi uma passagem interessante, principalmente porque depois se desenrolou nessa coisa de assumir a edição da revista Horse, né? Que acabou evidenciando essa paixão que eu tinha de criança e o quanto o cavalo faz parte da minha vida, embora não seja cavaleiro, treinador, criador. Mas sou um jornalista que conseguiu direcionar a carreira nessa área aí do segmento equestre. Pois é verdade, Marcelo, e faz um bom trabalho. Hoje a gente vê, né, a revista Horse é uma das principais, se não a principal referência, né, no segmento equestre, em termos de revistas, pelo que a gente conhece, até pela diversidade, porque existem outras revistas equestres, mas são focadas em modalidades ou em determinada raça. E o teu trabalho, não, ele traz um espectro geral da equinocultura, né? Exato, isso é até um contraponto por toda a minha carreira jornalista. Eu sempre trabalhei com jornalismo regionalizado, né? Logo quando eu me formei, eu trabalhei em alguns jornais de bairro e fui trabalhar numa rede de jornais de bairro aqui em São Paulo. E quando eu entrei, eram 3 títulos de bairros vizinhos, era Lapa, Pompeia, Perdizes. Depois a rede foi crescendo, nós acabamos... Bem, eu fiquei 9 anos na empresa, entrei como repórter e saí como diretor de redação. Nós tínhamos uma equipe grande, mais de 20 jornalistas, 3 sedes. Tinha uma sede na Lapa, que era a principal, nós tínhamos uma sede na Pedroso de Moraes, que é uma avenida importante ali em Pinheiros, e uma outra sede, que essa fui eu que implantei lá, já como diretor de redação, em Santo Amaro. Então, eram 3 núcleos, né? Que faziam, cada núcleo tinha um grupo de jornais. Então, na Lapa, a gente fazia Jornal da Lapa, Pompeia, Perdizes, Pirituba e Freguesia do Ó, que são bairros vizinhos aqui. Depois, no núcleo Pinheiros, fazia Pinheiros, Vila Madalena, Butantã e Butantã, e depois nós abrimos o núcleo lá, o núcleo sul, lá, que era de Santo Amaro, Brooklyn e Itaim. Ao todo eram 11 jornais, com uma tiragem de 110 mil exemplares. Era um jornal super influente, super importante. Sempre em época de eleição, os políticos passavam lá, pedir bênção lá no jornal, fazer aquela visita de cortesias. Então, nós recebemos lá políticos aí importantes. O jornal era muito importante. E tinha uma tiragem bem expressiva também, de 110 mil exemplares, Nestor. Era uma tiragem que não era ferida pelo IVC, que é o Índice de Verificação de Circulação, mas era pelo fato de ser gratuito, né? Um jornal que a gente tinha uma rede de distribuição própria que entregava na porta das pessoas. Isso foi muito importante, mas eu coloquei isso porque era assim, jornalismo segmentado dentro do bairro, né? A gente costumava dizer que as coisas importantes eram as coisas que aconteciam no bairro. Até tinha uma brincadeira, falou, se acontecer alguma coisa com o Papa morrer, acontecer alguma coisa, não vai sair uma linha no jornal, mas se ele visitar a Lapa, é capa, né? Com certeza. E daí, era segmentação mesmo. No jornalismo equestre, acabou eu tendo que fazer um papel diferente, porque daí
várias tribos, né, que a gente costuma brincar de cavalo, várias raças, centrada num produto. Mas a revista Horse, ela, para você ter uma ideia, esse ano ela completa 28 anos. É uma revista super antiga, super tradicional, da época onde que não existia nenhum outro tipo de publicação, mesmo das associações de bairro. As raças, não é que nem hoje, que todas têm praticamente sua publicação, sua revista. Então, a Horse imperava sozinha. Sozinha também não, porque ela nasceu dentro da revista Ipsos, que é mais antiga ainda, que é uma publicação da Editora 3, que acabou sendo descontinuada também. E depois virou coluna, né, inclusive. Virou. Isso. Mas eu assumi a Horse faz 10 anos e me trouxe essa escola do jornalismo que eu vim, que é um jornalismo que a gente chama de... Costumo dizer presencial, não, é um jornalismo de front, né? De estar no front mesmo, estar na rua, não ficar só na redação esperando as notícias chegarem, ir ao encontro dos criadores, dos eventos, participar mesmo. Então a gente roda aí o Brasil todo atrás de notícias equestres. Quando tem evento, tem alguma coisa amarrada, comercialmente a gente vai, quando não tem, a gente vai também. Porque o meu lema é melhor ir à toa do que ficar à toa. Então, eu estou sempre à toa andando por aí. Não, e a gente sempre tem o prazer de te receber em esteio aqui, né? Quando tem alguma competição aqui da raça crioula, especialmente durante a Expo Inter, né? Muito bem recebido, diga-se, né? Não, sempre o cafezinho está garantido, pelo menos. A gente dá um jeito. Não, o pessoal aí é muito carinhoso e muito profissional também. Uma das coisas que me chama a atenção nesse meio é o profissionalismo aí que o pessoal da BCC dá na parte de comunicação, de ter uma equipe, de fazer a cobertura dos... Vocês aí também cobrem os eventos em loco, manda o repórter, manda o fotógrafo, mal acabou o evento, você já está recebendo o release com a fotografia. Isso realmente é diferenciado no segmento do cavalo. Posso lhe dizer com muita certeza e com muita sinceridade. Embora as outras associações estejam aí evoluindo também nesse processo de comunicação. Uma boa parte delas já tem equipes de jornalista, equipe de comunicação, principalmente porque agora com essa história dos sites, das redes sociais, eles precisam estar abastecendo todo de conteúdo essas plataformas aí, então eles têm investido. Mas, assim, da época que eu comecei, eu acho que poucas, ou quase mais nenhuma, tinha uma estrutura de comunicação tão formada por profissionais que nem o cavalo crioulo. O cavalo crioulo, eu lembro que a gente entrou, né, para atendê-los a partir de 2013 e o desafio era muito grande, porque havia um crescimento muito grande dessas demais formações que tinha ali, questão do site, as redes sociais, as publicações, na época era o jornal, depois virou a revista, e tinha uma defasagem, segundo eles, né, de atendimento dessa relação com a imprensa, né? E aí, a partir disso, foi que a nossa entrada se deu, né, do nosso trabalho, de ser o orientador desse relacionamento com a imprensa, dessa conexão com as mídias, né? E cada vez mais a gente vê a própria BCC investindo através das suas diretorias, das suas equipes de comunicação, fazendo um trabalho cada vez maior, aí as redes sociais crescendo cada vez mais, né? Então isso tem sido um trabalho bem interessante que a gente faz conectado junto com a diretoria, com a equipe de comunicação da BCC, que é uma equipe formidável, maravilhosa de trabalhar. A gente tem uma boa conexão de conversa, de pautas, de tentar trazer coisas diferentes, né? E até falando em coisas diferentes, né, Marcelo, a gente também vê, não sei como é que tu vê na equinocultura, né? A gente estava falando justamente disso, do nicho do nicho. Mesmo dentro do agronegócio, a equinocultura ainda fica à margem. A gente vê publicações, por exemplo, que de pecuária, por exemplo, muitas delas não tem um espaço para equinocultura, não tem um momento. Até a gente não vender a pauta, muitas vezes, tenta falar coisas, não, mas a gente fala de boi, de gado, de touro, de vaca leiteira, de ovino, mas cavalo nada.
Como é que tu também vê esse espaço da equinocultura nas mídias em geral, né? Pois é, né? É um fato, realmente é um fato. É a falta de espaço, mas eu acho que isso vem num processo de desenvolvimento. Porque se você pegar a história do cavalo no Brasil, embora nós tenhamos aí a BCC com mais de 80 anos, o Cavalo Manga Larga aqui de São Paulo com mais de 80 anos também de associação, as demais associações, mesmo essas que estão no topo da grade aí, vamos falar aí, Quarto de Milha, Manga Larga Machador, aí a história mesmo deles é uma história mais recente. Vamos colocar aí, para ser bem generoso, 30 anos, mas que teve uma mudança efetiva de transformação, a gente pode colocar aí nos últimos 10, 15 anos, ainda sendo também um pouco generoso nisso daí. Porque até então era uma outra história. E esse processo vem evoluindo. Agora, a principal diferença entre cavalo e pecuária é o profissionalismo, né? A maioria dos criadores de cavalo, pelo menos, não estou falando aí do sul, que aí a gente tem que colocar sempre a parte, que aí a cultura equestre é uma cultura diferente, mas a maioria dos criadores, eles não é o principal negócio deles, né? É sempre um negócio paralelo, é um prazer, é um investimento, muito embora todos estejam trabalhando hoje para o seu aras, para o seu criatório ter pelo menos uma rentabilidade que possa arcar com os custos, mas é difícil, né? Na maioria das vezes os criadores têm que pôr dinheiro, né? Então, esse é o principal ponto de diferença entre o meio equestre e o meio da pecuária, por exemplo, no meu ponto de vista. É o fato de não ser o principal negócio do criador, ele é um negócio à parte. Agora, isso vem mudando também nos últimos anos, né? Que a gente vê cada vez mais os criatórios estarem se profissionalizando, contratando técnicos, preparando uma mão de obra um pouco mais especializada, embora isso seja uma carência do segmento também. E a tendência E nessa questão aí também, um ponto que a gente tem abordado até nesses debates e nesses bate-papos que a gente está fazendo, é a questão de falta a informalidade do segmento, né? Um segmento muito onde que impera a informalidade de forma gigantesca. Muito desses aras, desses criatórios, às vezes nem chegam a ser pessoas jurídicas, são pessoas físicas mesmo, da empresa ou física mesmo, a maioria, isso não sou eu que digo, são alguns especialistas aí que a gente conversa, porque também no segmento falta muitos números, faltam estatística, faltam os dados que possam dimensionar realmente. Para você ter uma ideia, o estudo do cavalo que foi feito lá pela Usalc em 2006 dava por conta de 7 milhões aí, de uma movimentação de 7 milhões ao ano, um pouco mais do que isso. Depois foi feito um puxadinho desse estudo, que fizeram uma atualização. Esse número saltou para 16 bilhões, né? 7 bilhões saltou para 16 bilhões. Mas isso ainda foi uma atualização meio arranjada, não muito precisa, e que é de 2016. Agora, se pega de 2016 para cá, imagino que já não mudou em termos de números do que envolve o segmento equestre. E não mudou pouco, mudou muito, porque todas essas crises que a gente atravessou aí nos últimos anos, o segmento do cavalo praticamente passou à margem disso, conseguiu se manter, os números de exposições crescendo, todas as exposições crescendo, em número de animais, em número de associados das raças, em números de venda dos leilões, valores absurdos. Até mesmo nessa época de pandemia, aí, por tudo que a gente tem conversado, os leilões virtuais aí que estão conseguindo se manter estão batendo recordes, né? Então, você fala assim, só no cavalo mesmo para acontecer isso. Agora, por que acontece isso? Falta estudos, falta análise para a gente saber um pouco mais do que está se passando. Nós temos a questão do bem-estar animal, que é uma questão que vai pegar cada vez mais aí com uma interferência externa. O setor precisa se organizar e não é o crioulo fazer as coisas aí, o quarto de milha fazer do lado dele, o machador, o manga larga fazer do lado dele. Tem que ter uma coisa mais organizada. Eu até sugeri nesse último encontro, nesse debate que a gente fez, a possibilidade de ter um protocolo único, por exemplo,
que a gente pode trabalhar assim algumas variantes, as especificidades de cada raça, de cada modalidade, mas que tenha pelo menos uma estrutura, um esqueleto único que sirva para todas as raças, porque isso dá sustentação para quando chegar qualquer indivíduo de fora que não sabe onde que fica o rabo nem a crina, o cara ter, pelo menos você fala, peraí, bicho, aqui tem, nós estamos seguindo a regra aqui, essa regra assim, então vai se inteirar um pouquinho melhor para depois vir dar pitaco aqui no meio. Eu penso assim. Não, pois é. Pois é, não, e teve, né? E a gente vê também o quanto esse meio precisa se unir muito e precisou, inclusive, ter, a gente teve, né, recentemente aquele episódio da lei da vaquejada, né, que foi uma questão que mobilizou as associações em torno de um objetivo só, né? Exato, ali teve uma mobilização muito grande, embora nem todo mundo consiga enxergar a vaquejada como uma coisa muito comum no cavalo, é uma coisa bem regionalizada. Mas a BQM fez um investimento forte lá para tentar também enquadrar o pessoal. Eu estive lá no Nordeste várias vezes vendo vaquejada e me chama a atenção os números da vaquejada, porque os eventos em si, que é uma outra coisa que a gente vai ter que começar a discutir daqui para frente, como é que você agrega eventos que não tem nada a ver com o cavalo dentro do cavalo e mantém esse mesmo discurso, porque que nem lá na vaquejada, o que atraía, que a gente ouvia, que atrai 30, 40, 50 mil pessoas, mas no evento em si da vaquejada, nas provas de vaquejada, você tinha lá, sendo bem generoso, umas mil e poucas pessoas assistindo a vaquejada. Daí chegava no final da tarde e parecia lá 30 mil pessoas que passavam por lá, mas nem não queria nem saber onde que ia. Não queria nem sujar o pé de barro, para falar bem prático mesmo, que foi uma situação, onde que é? Você tem que ir ali, tá? Como é que eu faço para não pisar no barro? Ela dá a volta ali para não passar aqui, porque por aqui você vai pisar no barro. Até o pessoal aqui, os amigos aqui da galera do Pelos e Procedência, aqui dos amigos aqui da turma dele, que sempre está nos acompanhando, falando aqui, né, da falta de união, mas a política é um empecilho grande, né, sobre... Então, a política, hoje a política está na crista da onda, aí tá, todo mundo se politizou, né, todo mundo virou analista político de tudo. Por aí. Mas eu acho que a gente tem que ver a política de um lado positivo, principalmente nesse segmento equestre. Política é a arte das pessoas se relacionarem, de administrar, de trocar ideias. E não tem problema nenhum nisso. A única coisa é que as pessoas precisam aprender a ceder em algumas coisas, a negociar, e a política é a arte da negociação. Em alguns pontos você tem que ceder, em outros pontos você pode ser intransponível. Mas esse ambiente de discussão, de trocar ideia, mesmo quando há, no meu ponto de vista, divergência, ela só tem a contribuir, né? Mesmo porque os temas principais que nós estamos lidando, que nós precisamos tratar hoje em dia, são temas onde não há controvérsias, praticamente. Então, você pega, por exemplo, que nós juntamos aí os 3 presidentes das 3 maiores associações aí em números de registro de animais e em número de associados. Quer dizer, você não encontra praticamente divergência, todos concordam, nós precisamos nos unir, precisamos fazer essas coisas tudo junto, tá? Então, você precisa, a questão do bem-estar social, do bem-estar animal, que eu falei, que eu sugeri um protocolo único, todos falaram, podemos analisar um protocolo, por que não? Até o Caco da BQM falou, em algumas modalidades nós vamos ter que ser mais específicos, tudo bem, não tem problema nenhum, mas vamos ter um protocolo único que eu acho que brinda o segmento dessas interferências externas. E aqui em São Paulo é complicadíssimo isso, né, Nestor? Vocês não têm noção do que é isso aqui em São Paulo. E assim, eu não falo nem... Eu me dirijo especificamente à capital. Para você ter uma ideia, nós fizemos um evento aí faz uns 5, 6 anos atrás, eu não me lembro exatamente, um evento do Parque da Água Branca. E o Parque da Água Branca é uma referência do agronegócio aqui dentro da capital. É um parque onde que estavam instaladas até pouco tempo, até hoje estão instaladas praticamente todas as associações. Aqui estava o Mangalaga, que saiu de lá agora recentemente, mas está o Aro e está o Quarto de Milha, tem uma sede lá dentro também, o Brasileiro de Pismo, algumas raças de bovinos também estão instaladas ali.
Só que ali ficou um ambiente, embora toda a estrutura do parque seja montado para atender o agronegócio, não sei se você conhece, mas tem grandes baias, assim, porque é um espaço feito para o agronegócio. Está todo largado. E nós fizemos um evento lá que eu estava me lembrando, e fizemos uma demonstração de embarque de animal com o Eduardo Borba, que é um amigo nosso e colunista da revista Horse, é um dos precursores aí da doma racional no Brasil, e hoje ele tem trabalhado essa questão da doma racional num ponto muito mais evoluído, né? Não é só doma racional, é o horsemanship, que é o bom relacionamento de homens e cavalos. Ele estava fazendo uma apresentação para fazer o embarque de um animal que tinha dificuldade para entrar num trailer e usando uma bandeira, né, aquelas bandeiras, mas não estava nem batendo no cavalo. Um cara começou a gritar lá, bate mais, bate mais. E nós estávamos mostrando justamente como é que você faz para embarcar um animal que tem dificuldade para embarcar sem o uso da violência. Só que só o fato dele mexer uma bandeira, fazer um barulho ali, um dos os caras que estavam acompanhando começou a gritar, depois encostou uma turma nele, explicou e tal, acabou ficando por isso mesmo, acalmou os ânimos, mas os ânimos das pessoas com relação à base estão à flor da pele. E isso ocorre porque por puro desconhecimento, por não saber como que as coisas funcionam. Só por causa disso. Na maior parte dos casos, né? As pessoas não têm noção de que existe, principalmente aqui em São Paulo. Pois nós temos que falar de São Paulo, não tem como falar de São Paulo do tamanho de que é essa metrópole, do que ela gera de negócios, de movimento. E quando nós falamos em São Paulo, daí você estende para todo o estado, né? Em Minas Gerais, por exemplo, já não é assim. No Rio Grande do Sul, muito menos, né? Existe uma cultura equestre lá, o Parque da Gameleira lá, que é muito parecido em termos de estrutura com o Parque da Água Branca, que também realiza grandes eventos, mas são questões que nem eu estava falando na pergunta anterior sobre aqueles dois eventos. Precisa ver se vale a pena você botar um show para atrair um grande público e se isso não acaba desconfigurando a própria proposta que nós temos com relação aos. Enfim, dá uma trancadinha ali, mas conseguiu concluir. Mas é como falou, por exemplo, a gente vê casos de feiras agrícolas, muitas vezes, levando para esse lado. Existem feiras agrícolas que hoje não são só negócios, não tem shows. Elas são exclusivamente para isso, né? Aqui até, Marcelo, uma declaração aqui da Laura Pinesta, que entrou aqui conosco. Primeiro, é preciso buscar a ciência também. O papel da ciência está aí, né? O pessoal procura também te ver muitos trabalhos científicos, estudos que também mostram aí diversos cenários para o cavalo, não só do econômico, mas do próprio bem-estar, as próprias questões de reprodução e tudo mais. Quer dizer, a ciência ela está bem embasada aqui pela própria BCC, inclusive esses tempos lançou aí na pandemia uma série de catálogos de estudos para que o público pudesse acompanhar esses estudos, que quem quisesse, né, ter acesso. Então, quer dizer, a ciência eu acho que está bem embasada aí também na equinocultura, né? Acho que sim, acho que a ciência é fundamental, mas eu encaixaria nesse ponto da ciência também esses números que a gente está falando. Esses números são importantes para a gente entender um pouco mais como é que está estruturado o segmento e saber direcionar para onde que a gente quer levar isso daí. Então, eu concordo plenamente que a ciência é um ponto importantíssimo, mas que nós precisamos encaixar dentro dessa ciência as estatísticas, estudos, essa coisa toda, que não deixa de ser ciência também, né? É verdade. Marcelo, outra questão também que eu ia te colocar, né? Tu que fosse muitas vezes fazer coberturas, como tu já disse, cobertura em loco, né? Que é importante. Fizeste já alguns jogos equestres mundiais em diversas regiões, própria Olimpíadas aqui, onde foi no Brasil, mas conviveu com diversas realidades. Como é que tu vê, assim, a equinocultura de outros países em relação a que a gente tem aqui no Brasil? Olha, é difícil até de comparar, porque é um mundo completamente diferente. Eu fiz a minha primeira cobertura internacional em 2010, em Kentucky, em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos,
no Kentucky Horse Park. E Lexington, para você ter uma ideia, é a capital do cavalo nos Estados Unidos. É lá que está instalada a Altec, que é uma das maiores empresas de insumos aí para produção de ração. Inclusive, hoje está começando um evento deles lá. E eu tomei um susto, porque a sala da imprensa, Nestor, tinha lá no mínimo, umas 300, 400 pessoas. Vai. E assim, não são jornalistas, fotógrafos que foram deslocados de uma editoria ou do plantão lá do jornal, falar, vai cobrir cavalo hoje lá, vai cobrir lá o Kentucky Horse Park, o World Quest Games. Não é, são os caras que estavam lá, são profissionais especializados em diferentes níveis. Alguns estão representando revista, publicações, outros estão com um blog, jornalistas assim que ficavam escrevendo textos imensos assim do nosso lado, assim, porque as pessoas se interessam muito por isso. Outro lugar que... Então, de eventos internacionais, nós cobrimos Kentucky em 2010, Normandia, na França, em 2014, e Tryon, de novo nos Estados Unidos, em 2018. Mas eu cobri também já 4 edições da Equitana, desde 2011. A Feira da Equitana ocorre a cada 2 anos. Eu fui em 2011, 13, 15 e 17, só não fui em 19 também, porque não tinha mais o que fazer lá. Em 2013, eu levei uma publicação da Horse, porque também fiquei tão inferiorizado lá, porque assim, se eu não me engano, são 11 pavilhões com estandes só de cavalo. E em cada pavilhão desse tinha pelo menos dois grandes estandes de revistas equestres. Mas aquele stand monstruoso, assim, que não é aquela portinha de 2x2, aquela baiazinha de 3x3, eram stands bem apresentados, bem estruturados, de revistas equestres. Aí tinha um pessoal com literatura, livros equestres, assim, tinha uma infinidade. A gente não tem. O que a gente tem aqui no Brasil em termos de literatura equestre? Não tem nada, praticamente. Um ou outro livro que a pessoa ali escreve aí de manejo, ou contando as experiências próprias, mas a distância é muito grande, a cultura equestre é muito grande, mas muito mesmo. É um abismo de diferença. Não, eu imagino, né? A gente até falasse agora um ponto interessante, né? Da questão de jornalistas que não estavam lá. Hoje tu vai cobrir cavalo, entendeu? A gente que lida, né, com o Expo Inter, especialmente, quando chega, por exemplo, a época de final de freio de ouro, o que tem que se fazer didaticamente a explicação de como é que funciona a prova, quais são as categorias, como é que diz, entendeu? Então, às vezes o pessoal diz, hoje saiu campeão da morfologia do freio de ouro. Eu digo, não, é uma questão que é uma etapa. Eu brinco sempre, tento explicar. É que nem campeonato brasileiro, é uma rodada. Neste momento, este cavalo é o líder da rodada. Ainda tem mais uma série de rodadas que vai chegar um campeão, né? Exato. Então, é complicado, né, essa questão. Deixa eu só encaminhar aqui algumas outras questões aqui. A Laura Alpinetra, né? Pois é, como é que podemos achar que tem... Ela continua aqui no assunto da sexta. Como é que podemos achar que tem ciência, né, equidiocultura? A cadeia não tem índices baixíssimos de profissionalização, ela fala. Mas eu acho que a gente já respondeu ali, né, um pouco sobre esse assunto ali, acho que sobre a questão do índice de profissionalização, da informalidade, né, colocaste. Sim, foi o que eu coloquei. Falta mesmo, muita informalidade, falta profissionalismo, e assim, a falta de profissionalismo é generalizada, né? Mas isso vem aos poucos sendo suprido. Hoje tem muitos cursos, em termos de veterinário, o Brasil não está tão atrasado. Em alguns pontos, talvez esteja até no mesmo nível adiantado, em algumas questões específicas com relação a outros países. O que falta é uma profissionalização um pouquinho mais abrangente, que poderia vir com esses números, com uma outra apresentação, com uma outra organização. Quando eu cheguei no cavalo, para ser bem sincero, Nestor, eu tomei um susto, né, velho? Porque
Cada coisa que a gente via aqui, em termos assim de publicações, hoje, por exemplo, a Horse, eu sinto falta. A Horse é a única revista de circulação nacional em bancas, distribuída pelo Grupo Abril, isso já há um bom tempo. Eu sinto falta de ter outros veículos, porque quando você está sozinho, fala assim, não temos concorrente. Concorrente nós não temos, mas nós temos outras publicações. Então, e outras publicações e outros veículos servem de referencial para qualquer um que está no mercado, né? Independente de estar no jornalismo ou estar em outra área. Você vê as pessoas fazendo coisas bacanas, você vai tentar se inspirar, pelo menos aproveitar alguma coisa e fazer isso também. O ruim é quando você está sozinho, tendo que fazer as coisas, tentando mostrar toda essa abrangência, não ficar falando só do cara que ganhou, ou dessa coisa de social. Eu acho complicado. Você pega as revistas, por exemplo, algumas revistas, eu não tenho problema de falar de coisa, é uma crítica construtiva. Algumas publicações, por exemplo, eu vejo, pego a parte social, tem um monte de foto lá de gente abraçada um no outro. Você não sabe quem é, não tem uma legenda, meu velho. Será que as pessoas pensam que todo mundo conhece todo mundo? Eu acho que não é esse o papel de um veículo, porque se todo mundo conhece todo mundo, não precisa pôr a foto ali, entendeu? Quando você põe a foto no social, é justamente para falar que aquela pessoa está ali, mas ela é fulana de tal, está com outro ciclano ali fazendo alguma coisa em determinado evento. Então você vê que isso é um detalhezinho minúsculo que pode passar despercebido, mas eu acho que para o jornalismo isso é importante. É uma informação importante. Como construir um bom título de uma matéria, um título criativo. A gente que tem revista, a gente tenta explorar isso, não tem aquele padrão de todo título ter verbo, mas tem pelo menos fazer um título que chame a atenção das pessoas, com uma boa imagem, bem editada, com foco, passando uma mensagem também, que é um assunto que eu sempre conversei com o Fagner, que trabalha com a gente nesses eventos internacionais e algumas outras coisas. A fotografia, o fotógrafo de cavalo, ele tem que ser também um pouco repórter fotográfico, não é só contar uma retratista. história na imagem. Ah, sim, com certeza. Eu, às vezes, peno para... Agora mesmo, acabei de fechar uma capa da Horse aí, e estava caçando uma foto, porque eu queria uma foto específica para tratar aquele determinado assunto, porque existe. A imagem existe e ela tem um sentido específico. E isso não só na capa, mas em todo o conteúdo, né? E até mesmo a questão dos textos, trabalhar melhor os textos, porque pô, já é difícil você trazer as pessoas para a leitura, hoje, seja que tipo de leitura for, né? Todo mundo quer as coisas muito mastigadas, quer só ouvir, assistir, não quer mais se debruçar, porque também faltam bons textos. No jornalismo, eu acho que a gente, de forma geral, a gente perdeu uma boa parte dos bons textos, né? A gente que trabalha nesse meio de divulgação, né, Marcelo, do produto, né, em produzir um conteúdo que é para ser vendável para a imprensa, muitas vezes a gente coloca isso, né, que o jornalista ele precisa receber já, ele recebe uma carga aí, pega um veículo tradicional, recebe uma carga de 200, 300 e-mails por dia com sugestões de pauta, né? Pois é. E como é que tu vai chamar a atenção no meio dessa gente toda? Tu tem o relacionamento, no qual tu pode ligar, mandar essas coisas todas, que é uma ferramenta importante, mas nem sempre tu vai conseguir nesse relacionamento, porque são muitas pessoas para ligar. Então tu tem que fazer o seguinte, chamar já a atenção no título, é o que a gente sempre coloca. Por isso que a gente procura, dentro de um título, quando for fazer, achar algum ponto da história que seja interessante, ou se alguma coisa tem números, esse número relevante já tem que estar dentro do título, né? É importante isso. E isso que tu falaste, né? Quanto à questão da imagem, né? Ela precisa contar uma história. A gente conversou com o Fagner, tu acompanhaste com a gente, né? Esses dias. Sim. E eu disse quantas vezes a imagem, muitas vezes, salvou uma história. Porque a pessoa, daqui a pouco, tu tem um texto, muitas vezes tu tem que fazer o teu papel de enviar, faz a parte, que é a parte do que a gente tem que fazer, mas aquela história não ficou tão boa, aquele evento não teve uma repercussão, não teve algo... Mas uma foto, ela vai te ajudar, muitas vezes, a pessoa se interessar em publicar aquilo ali. Alguma nota sobre aquilo ali. Então, ela tem esse papel fundamental, né? Eu até brinquei aquele dia da live com o Fagner lá, que uma foto muda o texto, né? Porque eu, como editor de jornal, já passei por situações como essa, né?
Sai o repórter e o fotógrafo junto fazer uma cobertura. O fotógrafo vem e te entrega as fotos. Tem lá uma imagem. Daí você recebe o texto, daí você vai ver o texto e falar, pô, cadê a imagem aqui desse texto? Cadê a história da imagem desse texto? Fala, reescreve isso aí, tá tudo errado. Não, acaba sendo, né? Muitas vezes a foto acaba salvando aqui. Recados aqui do pessoal. O Remore Ferreira, conhecem? Ele disse que eu me lembro bem, tivemos muitos problemas. Deve ser uma das... Eu tenho um problema. Eu, como jornalista, tenho um defeito gravíssimo, que eu sou péssimo de memória. Mas eu acho que ele teve algum evento contigo, se tiver com a gente aqui, contar aqui. Ele lembrou, pode ser, pode ser. Muitos problemas, deve ter sido em algum dos eventos aí que participou. E a eu peço até desculpas por esse meu lápis. Eu não estou recordando o nome e o evento. Como eu falei, todo final de semana eu estou na rua. Estava, né, há 2 meses atrás. Sou eu, Renata. Renata. Remore. Renata eu Moreira. que errei aqui. A falha foi minha da Renata Moreira, sim. Comunicação. Remore. Renata Moreira. O apresentador aqui. O apresentador se atrapalhou também. A Renata Moreira é uma apaixonada por cavalos. Nós nos cruzamos a primeira vez lá no Rio Grande do Norte, lá fazendo uma cavalgada. Depois já estivemos juntos várias outras vezes. Na Iquitana, em 2017, ela esteve comigo lá, ficou hospedada na mesma casa e é uma apaixonada por cavalo. Ela não vale, hein? Tá. Não, ela disse que foi produtora. Renata, perdão que o erro foi meu aqui, tá? A Lu Gazeta, jornalista aqui também, que vai trabalhar aí com agronegócio, com econocultura, também elogiando aí as suas observações. Quem? Lu Gazeta, jornalista. Lu, assessora de imprensa, uma das boas assessoras de imprensa que tem no segmento equestre aqui de São Paulo, da Matrix. Mandou um abraço aí, ótimas observações aí da tua... Devo fazer uma live com ela também nos próximos dias, aí vamos ver. Vamos estar olhando, vamos estar observando. Mas, Marcelo, tu começaste agora um projeto, né, com ela também 15 em 15 dias, né, tá apresentando nas redes da revista Royce alguns temas de equinocultura. Começaste, como já abordou aqui, com esse debate, né, com os presidentes, onde o presidente Chico Fleck, também os representantes do Manga Larga, Marchador e da própria ABQM também estiveram. Como é que está sendo esse projeto? Assim, como é que foi a repercussão desse primeiro momento? Pô, Nestor, foi muito bacana, viu, meu? Porque, poxa, a gente fica aqui enclausurado, produzindo material, produzindo assunto, e a gente viu que tá essa febre, até fiz uma matéria na Horse falando a febre das lives. Chega às 6 horas, 7 horas da noite, aí tem mais de uma dezena de lives aí, com essa que eu acho super positivo isso, a troca de ideias, mas eu achei que faltava algo a mais nisso, para não ficar só nesse bate-papo, que são, não cobrando, não são jornalistas, são pessoas, às vezes, do segmento, aí trocando ideias, passando informação, que é super positivo e deve continuar acontecendo isso, até em maior número, mas eu achei que faltava algo que pudesse deixar um legado para a gente começar a repensar toda essa organização do segmento equestre. Daí tive essa ideia de fazer esse debate, não é pelo Instagram, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, que dá a possibilidade de você colocar mais pessoas para conversar. Também não quis colocar muitas também, porque senão fica pouco tempo para falar, ninguém tem muito tempo. Nós conseguimos ainda segurar nessa primeira rodada aí 1h40 os participantes. E, poxa, primeiro assim, a disposição deles em acatar de imediato a ideia. Vamos participar, vamos, estou dentro, gostei e tal. Foi muito fácil. Tivemos também com essas 3 associações o respaldo das assessorias de imprensa, a quem eu agradeço imensamente, os jornalistas envolvidos, o pessoal da BCC, a Francine, o pessoal lá do Quarto de Milha, a Karina e do Manga Larga Marchador, em nome da Flávia, com outras, obviamente, o Gian, da assessoria de empresa da BQM, enfim, são profissionais da empresa que também entenderam a importância da iniciativa, nos deram respaldo com as informações, ajudaram a divulgar, ajudaram a repercutir depois. Os presidentes também acharam muito bom, muito positiva a iniciativa de poder. Imagina só que os caras nem se conheciam, Nestor.
Dá para você pensar num negócio desse? Porque, pô, nós estamos falando as raças de cavalo, os caras não se conheciam. E precisa ter esse contato, saber quem é, pelo menos trocar uma ideia, trocar um zap aí, falar. É isso. E acho que o debate ajudou a dar esse start aí, esse pontapé inicial. Os temas que foram apresentados, como eu falei, todos com consenso, pouquíssimas controvérsias. Obviamente, a hora que você vai colocar isso em prática, deve ter um pouquinho mais de divergência com relação a um ponto e outro, mas são questões que vão ter que ser tratadas uma hora ou outra, nós vamos ter que chegar aí. Não tem como, isso é inevitável. Ou começamos a fazer isso já e nos preparar para o futuro, ou alguma coisa vai acontecer que vai mudar tudo. A única coisa que a gente tem certeza é que nada vai ficar como está. Não, mas eu já vou te dar um desafio, então, Marcelo, de construir aí um conselho das associações de raças equestres, então. Poxa, eu acho que talvez fosse um conselho, uma federação, alguma coisa assim. Só que tem uma questão também que, principalmente quando o segmento é muito carente de todas essas institucionalidades, a gente fica meio no dilema de como atuar, de como fazer, de como articular isso. A questão é a seguinte, Nestor, eu me reservo ao papel de ser jornalista e de ser editor da revista. Obviamente que essa questão do debate foi uma iniciativa que tem a ver com a comunicação, tem a ver com o meu trabalho. Não dá para a gente assumir a função que existem outras pessoas para fazer isso. Quem vai fazer o marketing, quem vai fazer essa articulação política. Porque se a partir do momento que eu passo a fazer outras atividades, já falei muito isso, falei até com o Fagner, poxa, a gente tem, fazendo uma... Saindo um pouquinho, eu tenho tanto relacionamento com as pessoas que eu aproximo pessoas com interesses em comum e acaba rolando um negócio e as pessoas às vezes querem me dar comissão de algum negócio realizado. Eu falo, não, pelo amor de Deus, porque o dia que eu ganhar comissão para fazer algum tipo de contato, eu vou parar de fazer revista, porque fazer revista não é uma coisa que... Não é uma das melhores coisas de rentabilidade financeira. Então, se você começa a ganhar... para fazer essas outras coisas, você acaba perdendo um pouco o seu foco do qual é realmente o seu papel em todo esse processo. E acho que o jornalismo tem um papel importantíssimo, como a gente está vendo na sociedade, e tem um papel importantíssimo dentro do segmento do cavalo. A única coisa que, como jornalista, eu sinto falta são dos números que podiam me dar mais embasamento, até para desenvolver um raciocínio ou desenvolver alguma história. Os números, as estatísticas, os estudos, as opiniões mais fundamentadas, não fica no meio aquilo, fulano disse e o ciclano diz uma coisa e o Beltrano diz outra. Não são só versões, em cima de versões existe um ponto comum que às vezes cabe ao jornalista colocar isso, né? Não é só o que um está falando contra o que o outro está falando. Existe a contextualização de tudo isso, isso que acho que é papel do jornalista. E levando para dentro da equinocultura, eu me lembro de uma questão que eu sempre converso com o pessoal da... A Lu está falando que o mapa o mapa não tem número nenhum. O mapa é o órgão mais perdido que eu já vi na face da Terra. O mapa ele tem a responsabilidade de controlar as associações de raça, mas delegou isso para as próprias associações porque não tem estrutura para fazer isso. E o que ele devia fazer, ele não faz. Eu sou bem crítico com relação ao mapa. Não tem uma pessoa para te atender, não tem uma pessoa para te responder questões. Nós estamos nessa questão do mormo, por exemplo, que virou quase uma militância, não chega a ser uma militância, mas virou quase uma militância, porque eu fico praticamente falando sozinho, levantando essa bola. Nós não temos exames precisos até hoje. Nós estamos vendo a questão aí do coronavírus, do novo coronavírus, que tem E é fácil, não estou comparando uma coisa, mas são dois tipos de exame. O exame do PCR lá, que é o exame feito através do DNA, que é um exame muito mais preciso, e tem o exame feito em cima do anticorpo, que é um exame que é mais rápido, mas ele tem uma subjetividade maior. Nós temos o mesmo problema com relação ao mormo. Eles usam exames feitos com base em anticorpos, em saber se o cavalo tem determinação. Só que o cavalo, às vezes, desenvolve anticorpos. Não estou falando, estavam falando, o Marcelo não é nem veterinário, está dando palpite aí sobre coisa que ele não entende. Não é que ele entenda, estou trabalhando com isso aí faz mais de 8 anos, faz por volta de 8 anos, que eu estou todo dia conversando com alguém sobre a questão do mormo. Os exames são subjetivos. Eu até fiz uma capa da Horse um tempo atrás,
Fala Eu lembro assim, de citar. procura-se sintoma, cavalo com sintoma do mormo. Daí aparece um outro veterinário lá que metido a falar, não, tem um monte de cavalo. Cara, pode ter cavalo com sintomas parecidos com o mormo, mas não é comprovadamente o mormo, porque nós não temos um teste para analisar com precisão se é realmente o mormo. Pronto. Então, até quer dizer, eu tenho toda essa minha opinião formada, evito colocá-la nas minhas publicações, a não ser nos meus editoriais, nos meus artigos opinativos, mas tenho dado muito espaço para as pessoas. Agora, pega um veterinário desse que vem, me chama no canto e fala que eu estou falando um monte de bobagem, um monte de asneira, e fala para tá bom, então você pega e você escreve um artigo defendendo a sua tese aqui, que eu vou te dar o espaço. Ah, não, porque eu não quero, não vou arrumar confusão. Ah, poxa, né, meu? Se o cara quer defender uma tese, ele tem que pelo menos assinar embaixo. Não dá para ficar trabalhando só nos escrutínios dos bastidores. Pois é, Marcelo, a gente está meio chegando no final aqui, que senão o Instagram nos corta, né? Mas vamos falar. Antes de estar falando, a gente falasse de números, né? Uma coisa que eu sempre coloquei em diversas áreas do próprio Cavalo Crioulo é a questão de números, né? Por quê? Porque o jornalismo de agronegócio, muitas vezes ele está interligado aonde? Em editorias de economia. Na grande maioria dos jornais, publicações, eles são editorias de economia. Então, o que o jornalista de economia quer? Números, estatísticas, dados. E por sorte, e acho que entendimento também das diretorias da BCC que nós trabalhamos, né, a gente sempre conseguiu fazer números, estatísticas, levantar informações importantes para que pudesse trazer uma pauta mais atrativa, inclusive o próprio Cavalo Crioulo tendo mídia em grandes jornais do Brasil, graças a esses números. Mas, Marcelo, para a gente encerrar, então, o que reserva aí pela frente da revista Roça? Esperando sempre, né, que logo esteja batendo perna por aí, inclusive vindo aqui para Esteio. Só me permite, então, fazer uma última colocação sobre essa questão de número. Imagine você editando lá o Zero Hora, um jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e você também agora no papel de assessor de imprensa vai preparar um texto, vai querer puxar a atenção de um jornalista aí com relação aos números. Você nos últimos 4, 5 anos, você ia estar falando no seu texto assim, o segmento do cavalo movimenta 16 bilhões, gera não sei quanto número. Porra, o mesmo texto, a mesma informação, você ia estar passando, o cara vai receber a mesma informação em 4 anos, não muda uma coisa, não muda uma linha. Isso cai em descrédito, o cara vai pegar. Virou um mantra, né, cara? Falar que o mercado do cavalo movimenta 16 bilhões ao ano virou um mantra. É um negócio que todo mundo, em qualquer texto, eu recebo muitos textos aqui de pessoas fazendo análise, principalmente agora nessa questão do coronavírus, do novo coronavírus. Pô, todo mundo fica falando em 16 bilhões. Eu já estou com o saco cheio de ouvir que tem 16 milhões. E como editor de um veículo mais abrangente, que seria ainda mais ridículo. Você não consegue a atenção do editor, não consegue a atenção de ninguém repetindo sempre os mesmos números. Então fica difícil para quem está dentro e para quem está de fora contextualizar o que significa o movimento do cavalo em termos financeiros, você repetindo sempre os mesmos números há mais de 5 anos. A própria BCC tinha, né, um estudo feito pela Exalc, que a gente usou um tempo, mas depois de determinado momento viu que não cabia mais usar, porque aqueles números já não eram mais reais. Né? Não, você tem que fazer isso toda hora, tem custo, tem que ser profissional também, não é fazer uma enquete lá no site, o que você... É um estudo, tem que ser um estudo científico, como alguém colocou aí, tem que estar com base na ciência, para a gente ter realmente a dimensão. E para saber que tipo de matéria, que tipo de modalidade, que tipo de abordagem vai atingir determinado público, ou se vai para a área de economia, ou se vai para a área de esportes, ou de entretenimento, porque o cavalo tem tudo isso. E mais ainda, você que está chegando no nosso final, nós temos uma matéria-prima na mão que é fantástica. Fantástica. O cavalo, meu velho. Assim, até quando eu fiz o relançamento da Horse, nós publicamos em destaque uma frase, não sei se quem falou, se foi o Eduardo Boba, assim, tem gente que gosta de cachorro, não gosta de gato, tem gente que gosta de gato, não gosta de cachorro, mas de cavalo todo mundo gosta. Cavalo, não, pior que sim, né? Cavalo, todo mundo. Quem não pode ter tem um sonho em ter, né?
Exatamente. Você não gosta, não quer montar, não sei o que, gosta da figura. O cavalo é uma figura forte, enérgica, é uma figura mitológica, né? É fantástico. Então, nós temos, se a gente souber usar isso, a gente consegue abrir espaço na grande imprensa, na chamada grande imprensa aí, para mostrar um pouquinho mais da nossa realidade, porque tem histórias fantásticas, histórias de superação, histórias de relacionamento, de família. É muita coisa boa para poder falar. Marcelo, quero te agradecer essa aula sobre jornalismo econômico, que teve aqui quase uma hora de conversa, né, com a gente. Foi muito legal, a gente abordamos diversos assuntos, falamos, o público interagiu bastante aqui, né, de ver aqui a gente fazendo um debate aqui, o pessoal fazendo debate ali também. Então, assim, agradecer a todos eles que participaram conosco aqui também. Acho que é o Fernando, Rolim, abraço, Fernando. Tem uma turma grande aqui que entrou, bastante gente aí que está participando. Marcelo, te agradeço muito. Muito obrigado por essa aula que nos deste aqui e que a gente volte em algum outro momento conversar novamente. Eu que agradeço, Nestor, obrigado aí pela oportunidade de falar sobre as coisas que eu gosto, que é jornalismo e cavalos, que juntou nessa coisa chamada jornalismo equestre. E me sinto muito privilegiado em poder fazer isso, em poder compartilhar. E eu sou um estudioso de comunicação, do jornalismo até hoje, eu não paro de ler outras coisas, buscar outras referências. E ficaria muito feliz quanto mais essa leitura profissional do jornalismo estivesse inserida no nosso segmento, por mais que sejam concorrentes, estejam fazendo outros trabalhos, eu gosto de desafios e gosto de ter boas referências para poder aprimorar o meu trabalho aqui com a Horse continuamente. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou aí. E lembrando, Nestor, dia 25, às 19 horas, a segunda rodada do Horse Debates Equestres, dessa vez com o... Se cair a linha aí, não tem problema. Dessa vez com o Manga Larga, que eles não gostam que fale, mas o Manga Larga Paulista, que é aqui de São Paulo. Manga Larga, que é só Manga Larga. O presidente do Luiz Opsi, o presidente do Cavalo Árabe, o Rodrigo, que é um rapaz novo aí que assumiu a presidência esse ano, e o presidente do Luiz Flores, que é o presidente do Brasileiro de Pismo, que também aí tem feito um trabalho bem bacana, com criadores levando cavalos aí para o Pan-Americano, tentando botar cavalo na Olimpíada, exportando cavalo com potencial imenso. Então vamos falar especificamente com essas três raças, resgatar alguns assuntos que nós discutimos na primeira e avançar em outros aí, até a gente fechar toda essa temporada de dirigentes de associações de raça. Segunda-feira, dia 25, às 19 horas, no YouTube e Facebook, não é pelo Instagram, hein? E agora, semana que vem, acabei de fechar uma edição da Horse, que vai estar aí já nas próximas. Agora estamos com a versão digital da revista Horse, né? Vai estar aí semana que vem. Muito obrigado, Nestor, e obrigado a todos que tiveram paciência para ouvir esse pobre coitado falar. Que isso, Marcelo. Então, só para avisar o público, né, que amanhã a live é cedinho, 9 horas da manhã, o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, o pessoal da Equinocultura, o Flex da BCC vai estar conosco aqui na quinta-feira, às 6 da tarde. Pessoal, também live depois também no Facebook da AgroEffective, no YouTube, com essa reprise. Marcelo, tchau, tchau, até mais. Obrigado, Nestor. Um beijo em todos aí.